O filme começa com um carro branco dirigindo pelas ruas da cidade. Ele segue um carro preto e o atinge por trás após chegarem num local isolado. Ambos os motoristas saem dos carros e o motorista do carro preto tira algumas fotos do acidente para apresentar à sua seguradora. Sem que ele perceba, o outro homem puxa uma faca e o arrasta para dentro do carro, onde ele o esfaqueia diversas vezes antes de retornar ao seu carro e ir embora. No dia seguinte, 2 policiais estão presos num engarrafamento enquanto ouvem sobre o assassinato pelo rádio. Com o trânsito parado, um deles, chamado Tae-suk, sai do veículo e invade uma casa de jogos. Os seguranças tentam suborná-lo para que ele vá embora, mas Tae-suk se irrita com isso e os ataca antes de ir até o responsável pelo cassino e o prender por atividades ilegais. Enquanto isso, um chefe da máfia chamado Dong-soo está praticando com um saco de pancadas, quando alguns de seus homens vão até ele e lhe informam o que Tae-suk fez. Eles então abrem o saco de pancadas, revelando um homem ensanguentado dentro dele. Dong-soo é acompanhado por vários seguranças enquanto se prepara para ir embora, e liga para o chefe de Tae-suk, o questionando sobre o policial que invadiu seu cassino. Dong-soo afirma que lhe paga um bom dinheiro para que isso não aconteça e pede que ele mantenha Tae-suk sob controle. Ao mesmo tempo, Tae-suk força o homem que ele prendeu a levá-lo até a cena do crime e o deixa algemado na moto. Ele analisa o estado do corpo e percebe que o carro foi atingido na parte de trás. Naquela noite, Dong-soo conversa com o chefe de outra gangue chamado Sang-do e o alerta para respeitar os limites do seu território. Porém, Sang-do responde de forma arrogante, exigindo cada vez mais espaço e recursos para expandir seus negócios. Nesse momento, os 2 guarda-costas dos mafiosos se intrometem na conversa para defender seus chefes. E Dong-soo se levanta e soca seu próprio guarda-costas antes de arrancar 2 dentes do guarda-costas de Sang-do com as próprias mãos por terem interrompido a reunião. Isso assusta Sang-do, que decide aceitar os termos de Dong-soo. Na delegacia, os policiais estão analisando a vida da vítima, notando que ele não possuía dívidas nem inimigos. Eles prosseguem para traçar o perfil do assassino, e Tae-suk sugere que ele deve ser um assassino em série, mostrando 2 outros casos semelhantes onde uma faca do mesmo comprimento foi usada. Porém, o chefe de Tae-suk discorda de sua teoria, e o repreende por ter invadido o cassino sem a sua permissão. Enquanto isso, Dong-soo termina sua reunião e decide dirigir sozinho, ordenando que seus guardas retornem para casa. No caminho, Dong-soo está conversando no telefone quando de repente a traseira do seu carro é atingida. Os 2 homens saem dos veículos, e Dong-soo tenta ignorar o que aconteceu e ir embora. Mas o assassino o surpreende e o esfaqueia 2 vezes. Uma luta brutal se inicia, e Dong-soo consegue tomar a faca do assassino e o esfaqueia de volta, forçando o homem a fugir. Ele retorna ao seu carro e atropela Dong-soo, o deixando gravemente ferido. Dong-soo é levado para um hospital enquanto seus homens atacam membros de outras gangues que eles acreditam ter sido responsáveis pelo ataque. Ao mesmo tempo, o assassino limpa sua faca e cuida de seus ferimentos. Insatisfeito com o que houve, ele vai até uma área deserta e faz mais uma vítima ao encontrar um senhor cuidando de seus cachorros. Dong-soo acorda e conversa com seu guarda-costas, afirmando que não conhece o assassino, mas que o ataque pareceu aleatório e sem propósito. Ele então escreve a placa do carro num papel e ordena que seus homens o encontrem. Tae-suk visita Dong-soo para obter o seu depoimento, mas Dong-soo não lhe diz nada. Mesmo assim, Tae-suk examina o carro de Dong-soo e descobre que ele também sofreu uma colisão na parte traseira. Descobrindo essa conexão, ele assume que Dong-soo foi atacado pelo serial killer, pois nenhuma outra pessoa teria coragem de atacar o líder de uma gangue, e pede que seu chefe convoque Dong-soo para ser interrogado. Porém, seu chefe continua acobertando Dong-soo e o expulsa do escritório. Dong-soo contrata uma mulher e descreve o rosto do assassino para que ela faça um retrato falado. Ele entrega o desenho ao seu guarda-costas e ordena que ele encontre o agressor antes da polícia. Enquanto isso, o assassino para em um posto de gasolina e ataca um caminhoneiro que estava abastecendo seu caminhão. Após matá-lo, o assassino rouba seu caminhão e começa a dirigir quando é surpreendido por outro homem que estava dormindo na cabine do veículo. Ele consegue eliminar o homem, mas durante a luta sua faca cai do caminhão e fica perdida na beira da estrada. Alguns dias se passam e o guarda-costas de Dong-soo lhe diz que os negócios não estão indo bem. Rumores começaram a circular sobre ele após o ataque, e os homens de Sang-do estão invadindo o seu território. Seu guarda-costas conta que eles encontraram o carro abandonado do assassino, assim como a faca que ele usou nos ataques. Dong-soo então convida Tae-suk para ajudá-lo na busca pelo assassino sob uma condição. Caso Tae-suk o encontre primeiro, ele poderá prendê-lo.
Mas se Dong-soo o encontrar, ele irá matá-lo para recuperar o respeito que perdeu após ser atacado. Tae-suk compartilha as informações que recebeu com alguns policiais de sua confiança e afirma que prenderão Dong-soo após encontrarem o assassino. Ao mesmo tempo, Dong-soo também planeja eliminar Tae-suk quando encontrar o assassino. Mas antes ele ordena que seu guarda-costas use a faca do assassino para eliminar o seu rival Sang-doo. Seu plano é um sucesso, e a faca é deixada no local do crime para que a polícia a encontre. A perícia examina a lâmina e encontra traços de sangue das vítimas anteriores. O caso toma proporções ainda maiores quando essas informações vão a público, e o caso é transferido para outra equipe de investigação. Tae-suk percebe que Dong-soo conseguiu se livrar de um rival e enganou a polícia ao incriminar o assassino, o que o deixa furioso. Ele vai até Dong-soo e o ataca, mas é facilmente rendido pelo gangster. Ao mesmo tempo, o assassino está num restaurante assistindo aos noticiários que relatam a morte de Sang-doo e sussurra para si mesmo que não fez aquilo. O assassino vai até o funeral do gangster onde vê Dong-soo. Ele então vai até um dos homens de Sang-doo para lhe entregar um bilhete, afirmando que a faca era sua, mas que não foi ele que matou Sang-doo, e isso faz o homem suspeitar de Dong-soo. Após isso, Dong-soo e Tae-suk estão examinando o sedã branco do assassino quando encontram uma mancha de sangue no volante que pode pertencer a ele. De repente, os homens de Sang-doo aparecem para atacá-los, e uma grande luta começa, mas os dois homens conseguem lidar com o grupo. Tae-suk fica perturbado após matar um dos homens durante a luta, mas Dong-soo o manda embora afirmando que cuidará de tudo. Tae-suk entrega a capa do volante para uma das agentes da perícia, e após uma análise ela encontra uma impressão digital de um homem que foi dado como desaparecido. Tae-suk visita a casa que era alugada pelo homem desaparecido e conversa com a proprietária, onde ela descreve o homem como uma pessoa boa que nunca causou problemas. Porém, fazem 3 meses que ele não retorna para casa, e ela decidiu relatar o desaparecimento para a polícia. Ele investiga a casa do homem, descobrindo vários livros sobre morte e substâncias perigosas em uma gaveta. Ele então encontra uma foto do homem e compara com o retrato falado de Dong-soo, percebendo que o homem desaparecido e o assassino são a mesma pessoa. Tae-suk compartilha a foto com Dong-soo e os outros policiais, descobrindo que o verdadeiro nome do assassino é Kyung-ho. Ele costumava ser espancado pelo pai quando era criança e tem o hábito de ligar para sua mãe todos os dias. Após rastrearem as ligações, os policiais apontam os locais que ele costuma frequentar e Dong-soo reúne todos os seus homens para auxiliar nas buscas. Porém, eles não têm sorte e Kyung-ho continua desaparecido. Um dia, Dong-soo está aguardando Tae-suk quando encontra uma estudante esperando pelo ônibus na chuva. Ele decide lhe dar o seu guarda-chuva e a observa entrar no ônibus, sem saber que Kyung-ho é um dos passageiros. Dong-soo e Tae-suk estão jantando com seus homens quando o noticiário chama a atenção deles. A estudante para quem Dong-soo deu o seu guarda-chuva foi encontrada morta, e furioso ele ordena que todos voltem às buscas pela região. Eles descobrem o hotel em que ele está hospedado e o aguardam retornar. Porém, Kyung-ho percebe que foi encontrado e foge, iniciando uma perseguição pelas ruas. Dong-soo aproveita uma chance e atropela Kyung-ho e Tae-suk ao mesmo tempo, forçando Kyung-ho a fugir a pé. Eles se separam para persegui-lo e o guarda-costas de Dong-soo consegue encontrar Kyung-ho iniciando uma luta, mas o assassino consegue esfaqueá-lo e o elimina. Dong-soo fica devastado ao encontrá-lo naquele estado e segue os rastros de sangue de Kyung-ho até encontrá-lo. Ele chega num estabelecimento e entra em várias salas de karaokê, até que encontra algumas garotas assustadas. Sabendo que ele está escondido lá dentro, Dong-soo derruba a porta em cima de Kyung-ho e lhe dá uma surra, antes de levá-lo até um armazém abandonado para lhe torturar. Após espancá-lo brutalmente, Dong-soo se prepara para matá-lo, mas Tae-suk invade o armazém com seu carro e nocauteia Dong-soo. Ele então prende formalmente Kyung-ho e o leva para a delegacia. Porém, outro problema surge, pois a polícia não possui provas concretas para ligá-lo aos assassinatos. Sem escolha, Tae-suk vai até Dong-soo e lhe convence a testemunhar no tribunal, pois ele é a única vítima de Kyung-ho que sobreviveu. Porém, para isso, Dong-soo precisará se entregar para a polícia, e ele aceita sob a condição de que seja colocado na mesma prisão que Kyung-ho. Dong-soo comparece ao tribunal para dar o seu depoimento, mostrando as feridas que recebeu durante o ataque, e revela que também esfaqueou o assassino no peito. Os guardas abrem a camisa de Kyung-ho, revelando um ferimento no local exato ao que Dong-soo indicou. Com esse testemunho, o juiz decide condenar Kyung-ho, e ele é preso assim como Dong-soo.
Tae-suk recebe uma promoção pela captura do assassino, e Dong-soo é enviado para a prisão onde todos os seus subordinados que foram presos se curvam para recebê-lo. Kyung-ho fica surpreso ao vê-lo chegar, e Dong-soo o confronta enquanto ele está tomando banho, pronto para matá-lo com um sorriso no rosto. Gostou do vídeo? Para mais filmes assim, deixe o like e se inscreva. Obrigado por assistir.